hoje estamos aqui em São Paulo com um convidado super especial para te lembrar que você... Pode! E hoje aqui com o Gustavo Cipan. Sim. Gente, olha, hoje nós vamos aprender aqui como começou tudo, né? Desde a faculdade, aquele desejo de empreender. Exatamente. E hoje aí com muito sucesso na área de advocacia, tanto ajudando pessoas em relações a veículos, que ele vai entrar nesses detalhes todo, como também fazendo a questão de sucessoria, né? Individual. Exatamente. E o Gustavo tem uma história incrível. Thalita estava vendo aqui, estudando um pouquinho, né, a vida dele, o sucesso, as histórias, e fiquei impressionada com o tanto de conhecimento e histórias de sucesso que ele tem para contar. Então, hoje ele vai estar aqui com a gente, compartilhando toda essa trajetória, desde quando tudo começou, né, até chegar na empresa que você tem hoje e obter esse sucesso todo. Conta pra gente, Gustavo. Primeiramente, muito obrigado pelo seu Imagina, tempo. é um prazer. Tenho prazer é certeza meu. que o seu schedule, né? A sua Sim. agenda é super ocupada. Bastante. E você tirou esse tempo para estar aqui para dividir com a gente, com o nosso público brasileiro, né? Essa história de sucesso. Porque o nosso objetivo aqui é realmente isso: é que as pessoas aprendam conosco através das nossas ferramentas e das histórias, né? Dos erros, para que cheguem mais rápido no sucesso. E eu Bacana. tenho certeza que você vai ajudar com isso. Eu espero que sim. Vamos lá, né? Então vamos contar um pouquinho de você. Você é daqui de São Claro. Paulo? Sou de São Paulo mesmo, natural de São Paulo, nasci na zona leste de São Paulo. E você, como que você conseguiu? Como que veio essa ideia de começar essa carreira de advogado? Na verdade, a faculdade ela veio meio que como uma imposição dos meus pais. Na época eu não queria ainda entrar na faculdade. Logo que eu encerrei o ensino médio, eu tinha interesse em fazer um concurso. Mas a minha mãe meio que forçou, ela falou, não, é melhor já fazer uma faculdade, não perde muito tempo. E aí a que mais se adequou ao que eu queria com relação a esse concurso era o direito. E aí eu prestei alguns vestibulares, passei em uma aqui em São Paulo mesmo, e aí iniciei o curso. E acabou que foi uma paixão mesmo. Quando eu iniciei o curso ali, eu vi que de fato era aquilo. Aí logo no terceiro semestre eu comecei a estagiar em um escritório aqui de São Paulo também. E aí eu comecei a criar de fato uma paixão pelo direito, e aí foi só aumentando e aumenta a cada dia. Ai, que legal. E você, fala um pouquinho dessas áreas que você trabalha agora. Bacana. Que você falou que foca muito na proteção de bens, né? Exato. E também veículos. Então você Exatamente. trabalha com a Venturi e você também tem o seu escritório individual. Exatamente. Desde os meus primeiros estágios dentro do direito, eu sempre trabalhei com direito civil. O direito civil ele abrange diversas áreas, dentre elas direito de família, direito sucessório em si, o societário, enfim, várias áreas que tratam sobre o direito civil são incluídos nessa área, então sempre trabalhei nela. E depois que eu me formei, eu fui entendendo um pouco mais como funcionava a gestão, o marketing em si, e aí a partir daí eu comecei a buscar desenvolver de fato uma área em específico, né? E aí eu cheguei até a área de planejamento sucessório e patrimonial, que são conhecidas aqui no Brasil como holdings familiares, né? Isso já é muito mais pulverizado lá fora, principalmente nos holdings Trust. familiares. Principalmente mais ou nos menos Estados o nosso Unidos. trust. Eu acho isso super Sim. importante, porque nos Estados Muito. Unidos é muito comum. Muito comum. E aqui não. Aqui não. Aqui começou há mais ou menos uns 3 anos. Já existia, claro, desde a nossa Sucessão de Constituição. patrimônio, essas Exato. coisas existiam, mas num outro padrão. Sim, aqui uma o outra padrão, ainda eu brinco até nas minhas produções de conteúdo, que aqui no Brasil existe a cultura do inventário, né? Desde lá de trás a gente vem sempre tratando a sucessão com inventário, que é o pós-morte. Né? A pessoa falta Custoso. e aí... Exatamente, é muito mais custoso. Né? Você perde ali, via de regra, de 20% a 30% do patrimônio, quando faz pelo inventário. Fora os táxis. Exatamente. Fora Então, o imposto, no exato. caso. Não, isso já incluindo o imposto Já até. incluindo O o imposto? imposto, por exemplo, por estado de São Paulo, ele é de 4% fixo. Em Minas, por exemplo, tem uma variação, ele vai de 4 até 8, então depende de cada estado. Mas juntando ali todos os custos, aí junta o custo de cartório, né, que é o aqui é do próprio tribunal, aí vai chegando até esses 20% a 30%, fora o tempo que leva, né? O inventário hoje, para se encerrar, se tiver
muito patrimônio e também muitos herdeiros, via de regra dura de 2 a 3 anos para se Uau. encerrar. Uau! É, A não, é burocracia é surreal. muito grande, De né? 2 a 3 anos. Então, a holding familiar, ela já existe há muito tempo aqui no Brasil também, já se é possível, na verdade, fazer há muito tempo, só que era muito restrito às grandes fortunas. Poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de informação. Então, começou a acontecer essa pulverização, de fato, há mais ou menos uns 3 anos, e aí novos profissionais surgiram, como foi o meu caso, né? Eu sou um advogado relativamente novo de OAB, eu tenho 5 anos de advocacia. Então, a minha geração agora foi quem teve acesso a esses conhecimentos, que foi até um profissional de Miami, ele é um brasileiro que mora em Miami também, que ele é eu considero ele o principal produtor de conteúdo nessa área aqui no Brasil para advogados. Que Né? Então, ele tem legal. um curso, há mais ou menos uns 4 anos ele tem esse curso, eu fui um dos primeiros a fazer esse curso dele, e ele pulveriza bastante isso aqui no Brasil. E aí, como Então ele traz isso pro Brasil? traz. Aí os advogados, tipo, estudam com ele. Exatamente. Ele já trabalha com isso há muitos anos, ele trabalha mais ou menos há 20 anos. E aí ele Ele mora lá, visualizou... mas Nos trabalha Estados com o público Exatamente. daqui. Ele é do Rio de Janeiro, ele se mudou para Miami tem alguns anos. Eu não vou saber agora a quantidade de anos, Que mas ele legal. é do Rio e foi morar em Miami há algum tempo. E aí ele entendeu que, de fato, tinha uma carência de profissionais aqui no Brasil para fazer holdings. E aí ele criou esse curso e ele, de fato, pulverizou muito isso aqui no Brasil. E aí acaba que quando você tem novos profissionais, tem muito mais produção de conteúdo e aí muito mais pessoas vão tendo acesso, de fato, à informação. Então isso vem aumentando bastante aqui no Brasil. E aí eu enxerguei essa oportunidade e aí me especializei e venho atuando hoje de forma específica para médicos. Para o quê? Médicos. Médicos, para a área médica. Entendi, Para a área entendi. médica. A holding, ela pode ser para todo mundo que tenha um patrimônio e uma estrutura familiar que justifique O fazer que a que holding seria familiar. justificar? Valores. Que valores seria justificar? Hoje a gente tem uma média aqui de 2 milhões para De cima. reais. 2 milhões de reais para cima. É o que justificaria você fazer um planejamento sucessório. Em bens. Então, Em você tem uma bens. casa que vale mais que 2 milhões, já conta. Já valeria a pena, sim. Olha, então, tem muita gente aqui. É muita gente. E a estrutura familiar, no caso, porque você falou que são duas coisas, né? Valores e a estrutura familiar. Estrutura familiar seria ter filhos, não ter Exato. filhos, ou Exatamente. ter filhos. Ainda que você seja solteiro, caberia, mas muita gente não vê faz muito muito sentido. sentido. Porque por mais que você seja solteiro, vai existem deixar pra regras alguém, né? para a sucessão, que via de regra se olha para cima, né, para falar de uma forma mais tranquila, Pai, se olha mãe. pros pais, e aí se não tem ninguém, depois olha pros colaterais, que a gente chama, que são os irmãos, primos, enfim. Então alguém acaba recebendo, até chegar nos tios. Entendi. Então, por mais que você não tenha filhos, vale a pena fazer, mas aí você acaba beneficiando esses outros herdeiros que não a sua esposa ali, cônjuge e os seus filhos, né? Por isso que muita gente não vê sentido. Mas, então, via realmente de regra, faz mais quem sentido. faz é quem tem família mesmo e vale muito a pena. Ok, e em parte de custo, quanto que custa mais ou menos para fazer uma holding aqui no Brasil? Custo operacional depende bastante do patrimônio, porque o imposto é o mesmo imposto que serve para o inventário, é o mesmo que vai servir na hora da doação das cotas sociais, que é como a gente formaliza de fato a sucessão. A sucessão ela ocorre dentro da empresa com a doação das cotas sociais da holding para os filhos. E aí essa doação ela não é uma doação direta, ela é gravada com uma série de cláusulas ali de inalienabilidade, ele não pode vender, não se comunica com os cônjuges dos seus filhos. Então, existe uma série de regras para que se efetive essa doação, mas é o mesmo imposto. O que altera bastante, e é o que mais vale a pena hoje, quando a gente fala em holding familiar, é que a gente acaba alterando a base de incidência desse imposto, principalmente com relação aos imóveis. Porque quando a gente fala em inventário, a base de cálculo para esse imposto vai ser o valor venal dele, que é o que está no IPTU, que é o que está lá na prefeitura. Agora, quando a gente fala em holding, a gente pode utilizar, e aí eu não vou entrar nos pormenores, porque seriam muitos artigos de lei, mas a gente consegue utilizar o valor histórico dele que consta na declaração de imposto de renda. Então, Que geralmente é bem menor. Exatamente. Então, aquele vamos supor, hoje uma pessoa que esteja com 60 anos aqui, que adquiriu um imóvel há 20 anos, ele comprou esse imóvel por 100 mil reais, hoje ele vale R$1 milhão. Então, a gente consegue trazer ele para dentro da holding pelo seu valor histórico.
e não pelo seu valor venal de venda Ou hoje. seja, paga menos impostos. Paga muito menos imposto, entendeu? E aí, quando você faz a doação, por mais que seja o mesmo imposto, a mesma alíquota, a base é muito menor de incidência. E é por isso que vale muito a pena fazer. Gente, é uma informação importantíssima para o nosso público, porque como ele mesmo falou, né? Exato. As pessoas não sabem disso. Tem 3 anos, mais ou menos, que isso tem sido espalhado pela comunidade, mas Sim. muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, porque não está ali no meio de advogados, Exato. enfim, no meio dessas pessoas. E realmente, a gente acabou de passar por um inventário, né? O meu sogro Aqui no morreu há Brasil 2 mesmo. anos atrás. Minha sogra ainda não, mas querendo ou não, já tem que fazer a parte dele. E foi assim. Aliás, está sendo. Não é legal. Não é legal os FIIs, né? O monte de taxa, né? Que tem que ser pagas, o tanto que você perde, como é feito, porque é uma burocracia Tremendo. horrível, tremenda. Então, com Tremendo. certeza, como o Gustavo tem falado aqui, ensinado, realmente é uma informação chave para as pessoas que têm imóveis, que têm filhos, porque a gente pensa assim, cara, a gente não vai morrer, né? Ninguém acha que vai morrer amanhã. Mas a gente não sabe do dia seguinte. E lá nos Estados Unidos não é diferente, tá? Não é. Se um Lá é pai e muito uma mais mãe venham a pulverizado. faltar e eles não têm um trust, eles os filhos não conseguem nem ter acesso à conta bancária. E vai tudo para o governo, até eles passarem por probate e tudo mais, né? Fazerem toda a Caramba, questão legal. burocrática, né? Como é feito aqui no Brasil, Sim. tudo fica preso. E às vezes você pode ter filhos aí que precisam acesso à sua conta, porque quem vai pagar a sua prestação da sua casa? Quem vai pagar seu as suas funeral? contas? Quem vai Exato. pagar o funeral? Quem vai Exatamente. pagar todas as contas? Quem vai sustentar os seus filhos se ninguém tem acesso aos seus bens? Então, e a gente não Exato. sabe o dia de amanhã, né? Não sabe. E o planejamento sucessório em si, ele não é só a holding. A holding, como eu mencionei, os imóveis, é porque é o principal beneficiário dessa economia são os imóveis. Mas a holding acaba não fazendo tanto sentido para outros tipos de patrimônio, como, por exemplo, o dinheiro vivo, investimentos, veículos. Também não faz muito sentido você imobilizar ele dentro de uma holding, que seria um CNPJ, né? Então, um bom planejador hoje, ele tem que dominar também outras estratégias, como, por exemplo, seguros de vida, as próprias previdências. Exato. Então, existe todo, não é só holding, a gente monta, de fato, toda uma estratégia para que na hora que ocorrer, de fato, ali a falta, seja do pai ou da mãe, eles tenham acesso a esse patrimônio de uma forma direta. E esse até é um outro benefício. O benefício não é só o econômico. Se você mesmo está passando por um inventário, você vê o quanto demora, o quanto isso é chato. É muito chato. E existe um prazo, que é de 60 dias para você iniciar o inventário, senão você já paga uma multa. Então, imagina, depois de 60 dias da perda de um pai e de uma mãe, você tem que procurar um advogado para alinhar como vai ser. Lidar com todas lidar essas com situações tudo. burocráticas. Com a holding, não. Horrível. Com a holding é tudo automático. A gente chama ela até de um sistema de gatilhos. A gente deixa tudo armado, quando falece, aciona. Na verdade, com a falta, com o falecimento, essas cláusulas são todas acionadas de forma automática. Olha, e aí os herdeiros já têm acesso pleno àquele patrimônio. Que legal. Não, isso é importante. Muito. Porque tanta gente aqui, nosso pessoal brasileiro, né? Nós trabalhamos tanto. Brasileiro né, é trabalhador. Para ter vitória, e não é fácil, não é fácil. Então, para você trabalhar tanto, conseguir ter a vitória de ter bens, e aí ter que pagar taxa e perder várias coisas aí por falta de planejamento, é muito triste. Exatamente. Gustavo, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão do marketing, né? Porque a gente percebeu que você é bem ativo, né? Sempre tá postando conteúdo bem legal, dividindo informação. Sim. Como que é isso na área de advocacia? Como que os advogados têm se portado mediante essa questão de marketing, redes sociais e tudo mais? Legal. Esse mundo digital que estamos vivendo. Até voltando um pouco, quando eu me formei, eu já tinha a intenção de abrir o meu escritório próprio. Sempre foi o meu sonho, desde quando eu criei aquela paixão no curso ali por advogar. Eu falei, não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter meu próprio escritório, eu quero fazer o meu dinheiro. Mas é aquilo, a vida acaba que traz alguns percalços, a gente tem que ir se alinhando. Mas eu acredito muito em Deus e os planos dele são perfeitos, né? E logo quando eu estava no 9º semestre,
A minha então esposa hoje, Thaís, um beijo, Thaís, te amo, meu amor. Ela engravidou quando eu estava no 9º semestre da faculdade, enquanto namorávamos. E então eu finalizei a faculdade em dezembro e janeiro o Pietro nasceu, porque o meu filho tem 5 anos hoje. Ai, que então legal. acaba que naquele momento eu falei, não posso mergulhar agora em um empreendimento novo, porque eu tenho, né, que garantir ele agora. A gente já casou naquele ano, então não tinha como eu me arriscar assim. E aí eu comecei a trabalhar como associado em um escritório de São Paulo. Muito bom, por sinal, foi uma experiência, assim, imprescindível hoje eu vejo, né? Porque por mais que a gente tenha esse desejo, a gente tem que ter os conhecimentos necessários. Sim. E não só com relação à gestão e marketing, que eu nem sonhava na época em pensar em aprender, né? Digo realmente com relação à própria atuação em si, né? No direito. Porque por mais que a gente aprenda ali na teoria, a prática ela é totalmente diferente, né? A gente no dia a dia vai vendo como funciona de verdade. Diferente e indispensável. Eu Indispensável. costumo dizer que nada compra tempo de experiência. Nenhuma faculdade, nenhum curso. A experiência, o tempo que você tem fazendo aquilo, exercendo aquilo todos os dias. Um caso aqui, outro caso ali. Uma situação diferente aqui, um cliente diferente ali. Nada, nenhum curso paga isso. Exatamente. E isso é legal que você mencionou isso, que é algo que a gente sempre está como líder da nossa companhia. A gente tem vários funcionários. Legal. A gente vê muito isso das pessoas que começam e querem ir daqui para cá. Querem dar um pulo muito grande. Só que não tem a experiência suficiente. Eles acham que não tem mais o que aprender. E isso é muito importante. Demais. Você mencionar isso aí é muito importante. Porque você saiu da faculdade, né? E achou que você já queria empreender. Mas aí foi o desejo do coração dele. Sempre. Porém, você viu essa necessidade. Que essa experiência era a chave. Você aprender com pessoas que estavam no meio, com um time, era a chave para você ter sucesso no seu empreendimento. Exatamente. Então não tem como pular daqui para cá. Você tem que fazer os passinhos pequenos, porque quando você chegar aqui, você vai chegar tendo, né, as informações, a sabedoria necessária para aí pular daqui para até esse copo aí. Exato. Aí dá para você dar pulos mais grandes, né? Exatamente. Mas sem o básico não tem como. Não tem. Então eu iniciei minha carreira de fato como advogado em um escritório enquanto associado e foi muito importante realmente esse crescimento profissional. E aí quando foi mais ou menos em 2020 e aí reaviveu aquele desejo de ter um negócio próprio, de desenvolver a minha advocacia. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, mas eu quero fazer isso de uma forma correta, eu quero fazer isso para que de fato isso aconteça de fato e eu tenha sucesso nisso. E aí que eu mergulhei e comecei a entender o que era gestão, o que era marketing, como que se desenvolve um marketing hoje. E aí fiz inúmeros cursos de advogados também, que ajudam outros advogados, e aí fiz cursos de marketing aqui no Brasil, fiz vários cursos, participei de muitos seminários, já li muitos livros. E aí eu fui começando a entender como que se desenvolvia hoje, de fato, a prospecção. A advocacia, ela tem uma certa limitação. Tanto é que somente, se eu não me engano, foi no ano passado que saiu um provimento da OAB dizendo que o Google Ads, de fato, poderia ser realizado. O Google Ads, que é aparecer no Google. Ali advogado? Porque não podia antes? Não podia, porque nós, enquanto advogados, nós não podemos realizar aqui no Brasil. Eu sei que lá nos Estados Unidos já é diferente. Lá tem até banner, né, na rua. Imagina, isso aqui é totalmente proibido. A gente não pode prospectar de forma ativa. Uau! Aqui a gente só pode produzir conteúdo. Legal. O cliente tem que vir até nós. Então, a gente até então... vocês não podem fazer ads? Em tese, não. Só para produção de conteúdo. Eu não posso fazer um vídeo... informação. E tem até uma questão técnica mesmo dentro dessa produção de conteúdo, que a gente pode produzir o conteúdo, mas no final do vídeo a gente não pode falar, ó, clique aqui no link e venha tirar sua dúvida. Uau, amiga. Não pode chamar o cliente. Não pode ter a chamada para ação. Liga se você quer fazer um processo dele. Deixa eu te contar uma coisa. Desculpa interromper, mas, cara, isso me lembrou uma coisa. Nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, se você bate seu carro, ok? Bateram na minha traseira. Não fez nada, gente. Eu não fui pro hospital. Foi uma coisa mínima, um amassadinho de nada, tá? Que aconteceu.
Foi logo que eu cheguei na Flórida, eu fiquei horrorizada, porque eu recebi no mínimo umas 10 ligações de advogados, ou escritório de advogados, oferecendo o serviço deles. Olha, você tem certeza que você tá bem? Você não tá com dor nas costas? Ou seja, assim... Isso eu creio que isso tanto lá é totalmente legal também. Claro tá? que é. A gente vê aqueles billboard. Como é que Os fala billboard billboard não é ilegal. Aqueles telão do lado. Telão na estrada, aí na fica assim, rodovia. Aqui chamam banners mesmo. Banners, Aí eles ligam, o eletrônico. advogado fala assim, lá no Arizona Sofreu um tem acidente? Me liga, do Me lado liga, do eu posso ônibus, te ajudar. sabe? É. O ônibus, assim, Isso tem a foto do é advogado. outro mundo. Me liga. Então, isso não é ilegal. É outro eu não mundo. sei se eles ligarem pra gente seria. Só que o que eu vi, Eu acho- o que eu não, vi não foi é. eles me ligando e teve um ponto que eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não me liga mais. Eu não vou eu não vou processar ninguém. Eu estou bem, eu não vou pro hospital. O acidente foi pequeno. Então, quer dizer, aqui no Brasil eles não podem fazer isso. Imagina, Não totalmente pode vedado. prospectar? Não pode. Mas você claro, pode criar o conteúdo. pode que criar eu o acho conteúdo. importante, porque Acaba tá bom, chamando o você não cliente, pode né? prospectar, mas eu acho que hoje tem muito, muito poder essa, como é que fala, share, compartilhar as informações. Sim, com certeza. Ainda mais na área que você está atuando, que é uma Sim. área que nós Que brasileiros demanda o conhecimento. nós não sabemos esse conhecimento, é novo, né? E o social Exatamente. media para vocês foi excepcional, porque é uma onde eles podem share, compartilhar esse conhecimento e a Exato. pessoa pode direct, né? Mandar uma mensagem Exato. direto para você. Você não precisa falar, olha, Sim. me liga. A pessoa vai ouvir o que você está compartilhando, vai se interessar, ou preciso saber mais sobre isso. Vai lá e manda mensagem para ele. Enquanto que antes, quando não existia essa social media do jeito que existe hoje, vocês não tinham como fazer nada. Porque não podia mandar uma cartinha, não podia mandar Exatamente. não podia ir no jornal fazer uma propaganda, não podia Exato. nada. Tanto é que a gente passa hoje aqui no Brasil por uma migração dentro do direito, assim, porque no passado existiam os grandes escritórios que trabalham para as empresas, que são os escritórios multimilionários, com sede no Brasil todo, e os escritórios de bairro, que é aquele que você passa na porta, ele advoga desde da família até o criminal. Isso já está ficando ultrapassado aqui, já não, porque a gente tem visto isso e acompanhado a demanda, né? Hoje as pessoas já não buscam mais o advogado de direito civil. Ela vai buscar o advogado que vai conseguir a indenização pelo voo atrasado dela. Então, elas buscam um advogado, de fato, mais específico. Especializado Hoje, naquela esses área. advogados que nós chamamos de dinossauro aqui no Brasil, já não conseguem mais desenvolver advocacia. Porque as pessoas... Não tem como você ser bom em tudo. Não tem como. Não, tem que ter uma como. especialidade. Agora, Não tem você como. acha que ficou mais Importantíssimo. fácil de empreender? Ficou muito mais fácil. E aí tinha até... A gente já fazia o Google Ads mesmo sem a orientação da OAB antes, porque, ao nosso ver, não violava, de fato, o código de ética, porque... Por mais que é um posicionamento o Google Ads, você se posiciona de acordo com alguns termos de pesquisa. Então, a pessoa pesquisa aquele termo e aí o seu site aparece. Então, não é uma entrega direta. A pessoa pesquisou por aquilo. Ela está buscando. E aí ela cai no seu site. E aí no site a gente pode ter a chamada para ação, link pro WhatsApp e tudo mais. Porque ela procurou a gente e aí na minha página ela teve acesso ao meu conteúdo. Certo. E aí existe toda a construção ali, se é por vídeo, se é escrita, tem toda a copy e tudo. E aí, voltando a esse crescimento, aí eu fui entendendo como é que se desenvolvia o marketing aqui hoje. E eu comecei a via de regra só com esse Google Ads, que era o termo de pesquisa, com alguns produtos, né? Trazendo de novo essa questão do nicho. Hoje muitas pessoas pesquisam de forma direta, ela vai no Google e pesquisa advogado para indenização por danos morais, advogado para indenização para pensão alimentícia. Então, aí você se posiciona com esses termos de pesquisa e cria uma página específica para aquele tema. Então, a pessoa cai na página, ela já tem todas aquelas informações que ela busca e ela acaba sendo direcionada para o seu atendimento. Então, eu comecei muito com o Google Ads, aí fui me aprofundando mais, fui entendendo o que era a produção de conteúdo em si, que aí entra YouTube, Instagram. E aí comecei, de fato, a entender como que se desenvolvia, porque, na verdade, não existe uma estratégia certa, existe aquela que mais se encaixa no seu produto. Verdade. Seu perfil. Tanto é que a holding familiar não faz sentido nenhum você fazer um Google Ads, porque as pessoas não procuram isso ainda. Não vai ativar o seu anúncio porque ninguém procura. Então, você tem que entender o que é o seu produto, e aí a importância do nicho, porque você entende o que é o produto e você nicha também o seu marketing. Então, a holding é produção de conteúdo.
Então, eu produzo conteúdo hoje, e aí a questão do médico, eu estava até explicando no início, porque facilita o marketing, a gente direciona muito mais o público-alvo, eu consigo atingir de forma muito mais fácil, porque por mais que, desculpa, por mais que seja um produto, a holding familiar, que seja para todo mundo, que tenha patrimônio e estrutura familiar, você não consegue vender para todo mundo. Exato. Você tem que produzir um conteúdo e gerar uma relação de fato com aquele seu cliente ideal. Então, por mais que existam várias profissões, vários tipos de profissionais que possam vir a ser meus clientes, eu não consigo falar com todo mundo. Sim. Então, eu fui entendendo isso, aí eu decidi nichar para médico por 3 motivos. O primeiro, por serem profissionais que, via de regra, aqui no Brasil, são os que mais ganham dinheiro. Então, justificam a questão do patrimônio. Tem a questão familiar também, que aí é meio intrínseco ali. E também a questão de eu já ter trabalhado muito com o direito médico em si, aqui no Brasil, quando eu comecei a desenvolver a minha advocacia. Então, você meio que casou. Casei tudo. Então, eu já tinha essa intimidade com o direito médico. E aí, eu passei a de fato, trabalhar de forma direcionada para eles, tá? E aí, entendendo isso, aí eu fiz conteúdo com alguns produtos dentro do próprio direito civil, trabalhando com algumas demandas de indenização, fui entendendo ali como que funcionava, eu decidi, de fato, focar em uma área. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo na área da holding. E aí, no ano passado, esse meu colega, o Sérgio, inclusive um abraço também para o Sérgio, meu amigo, ele me apresentou esse modelo de negócio com relação ao direito bancário, e aí eu decidi também entrar com ele, com o meu conhecimento tanto em marketing quanto jurídico também, e aí nós fundamos o Grupo Venture, que trata só sobre questões em direito bancário, hoje. Direito bancário em relação a veículos, né? Veículos, principalmente hoje. Como que funciona isso? Na verdade, é assim, hoje existe muita alienação fiduciária no Brasil com relação a veículos, né? O que é alienação? É o financiamento. Ah, é o financiamento. É o financiamento. O termo técnico é alienação fiduciária. Certo. Então, uma pessoa que tem um carro financiado. Exatamente. Tá. E existe muita inadimplência no Brasil. E aí, no Brasil, quando existe... Que são as pessoas que atrasam. Que atrasam as parcelas. E aí, via de regra, com uma parcela em atraso, o banco já pode apreender o veículo para vendê-lo e quitar a dívida. Uma parcela? A partir de uma parcela. Nos Estados Unidos são 3. Existe esse senso comum aqui no Brasil de que são 3, mas a partir de uma pode. Uau! A partir de uma já pode. E aí, a gente trabalha... Tanto é que aí, aqui mora até a importância do nicho. Hoje, no grupo, a gente trabalha, via de regra, com um produto. E a gente já emprega 8 pessoas e tem um grande número de clientes já, com um produto só. Que é um A problema. gente vem implementando outros agora, mas a gente já está com 10 meses de empresa com um único produto. Ou seja, vocês ajudam o cliente que teve uma inadimplência A não perder o veículo. Exatamente. Existem questões tanto negociais com os bancos, que aí vem de fato a expertise negocial, a gente entende como funciona a demanda interna do banco, com relação aos descontos e tudo mais. E também tem a questão processual, que aí entra o meu trabalho. Eu fiz uma análise, entendi como é que funcionavam as teses ali, como é que funcionava o direito, e a gente consegue defender os clientes nesses processos. E consegue indenizar cliente por falta de banco, por querer tirar o veículo com um mês, ou isso é direito total do banco e ele pode fazer isso? É direito do banco, ele pode fazer. É direito, então vocês só defendem para não perder o carro mesmo. Exatamente. O que a gente mais explora é que, assim como todas as ações, a busca e apreensão tem uma série de requisitos para que ela seja efetivada. Né? Existe ali uns artigos específicos dentro da lei e o banco tem que observar todos aqueles requisitos e acaba que, por vezes, eles não observam todos. E aí a gente explora essa falha e consegue derrubar a liminar de busca e apreensão, mesmo a dívida estando ativa, porque é um vício processual. Então, a gente aborda isso também no nosso trabalho e faz a negociação para que ele consiga sair dessa situação, seja quitando o veículo com um desconto muito bom, seja atualizando as parcelas que estão em atraso com um desconto também. Né? Então, hoje nós auxiliamos só consumidores frente aos bancos. Que legal, Gustavo. E fala pra gente assim, para finalizar, né? Qual que foi a parte mais difícil para você em tudo isso? Tanto conciliar, porque você falou aqui no começo que você foi pai,
né? Engravidou. Sim. Quando Inclusive, você tá chegando a estava na segunda já. Vai chegar na segunda, Ela está com parabéns. 37 semanas Mas já. agora Tá quase planejado. já foi Mas planejado. Mas agora planejado. Sim. Então, tudo aconteceu como uma surpresa, né? A esposa dele engravidou, Uhum. você teve que casar ali, tinha Sim. sonho de empreender, teve que arrumar um trabalho, um emprego, onde Uhum. foi indispensável para quem você é hoje, porque Exato. você já compartilhou que aprendeu muito com isso, mas vamos falar um pouquinho assim, eu acho que teve que ter muita resiliência aí, eu acho que Sim, você muito. teve que ser bem firme e passou por muitas coisas, talvez até Sim. dificuldades, né? Tanto Sim. familiar como financeira, porque, cara, você tá fazendo faculdade, difícil. você muito engravida, difícil. e aí Sim. você tem que, né? Você tem o sonho de empreender, quer abrir Exato. seu próprio negócio, fazendo advocacia, que não é estudo fácil, né? Não é, é uma faculdade fácil, né? É uma das faculdades mais difíceis que tem. Então, como que foi isso? Conta pra gente essa trajetória e o que você aprendeu com tudo isso? O que você pode passar pra Bacana. gente, pro nosso público? Legal. Eu de acho que já para aprendizado. iniciar, uma frase que resume muito isso, que é de um player que trata sobre marketing aqui no Brasil, que é o Ícaro de Carvalho. Ele diz que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Né? Então, antes eu trabalhava em um escritório como associado com muita demanda. Um advogado associado hoje no escritório, ele lida com uma carteira de uns 300 processos de forma individual. Mensais? Na verdade, um processo ele dura alguns anos, né? Então você tem sempre 300 sempre processos, 300 processos no na carteira. seu prato. Então é uma demanda muito grande. 300 clientes, né? Tá lidando com 300 É uma clientes demanda uma muito vez. grande. Muito grande. É Grande. muito grande. Então a gente tem um trabalho muito maçante quando você é empregado dentro desses escritórios. E aí quando eu acabava ali o meu emprego em cima do serviço, aí que eu à noite ia buscar esse conhecimento, ia buscar implementar essas estratégias, Trabalho depois do trabalho. fazer de fato esse trabalho individual. Então tudo começou a 1000 por hora, assim, trabalhava o dia inteiro, à noite fazia cursos e trabalhava mais, fim de semana também. Então, tudo vem de acordo com o seu esforço, nada vem fácil. As pessoas hoje vendem muito na internet facilidades aqui no Brasil, muito, Todo muito lugar mesmo. do mundo. Muito mesmo. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que o que enriquece de fato é o trabalho. Se você Depois do trabalho. Trabalho depois do trabalho. Se você se empenhar de fato em entender que o seu esforço ele vai valer a pena lá na frente, você vai ter sucesso. E como você balanceou esse trabalho em cima do trabalho com sua família? Nova, né? Nova. Foi muito difícil. Muito difícil. A correria era grande, final de semana tinha fim de semana que a gente não saía para poder suprir ali a demanda. A minha esposa, ela é advogada também. E ela trabalha em um outro escritório aqui em São Paulo, então a demanda dela é muito grande também, então a correria era... Então ela o te bom é que ela entendia. entende também como é que funciona a demanda. Isso é importantíssimo. Importante, ela entende bastante como que funciona a demanda diária. Então, acabou que ela me ajudava Vocês bastante se compreendem. até. Sim. Porque é difícil quando tem Sim. um parceiro que não, né? Sim, com certeza. Então, hoje, eu creio que tudo que eu fiz até aqui com relação aos meus aprendizados, os tempos que não são perdidos, né? São investidos ali em cursos, em conhecimento, refletem hoje no crescimento que eu venho tendo, tanto na minha advocacia individual, como também nessa empresa que eu fundei com esse meu sócio. Ou seja, um profissional que saiu do zero, né? E hoje tem uma empresa que oferece um serviço diferenciado, exatamente, né? Com um sucesso tremendo para muitos brasileiros aí que precisam. E vai crescer cada vez mais. Vai. E o segredo é trabalho depois do trabalho. O segredo é trabalho depois do trabalho. dessa. Sem preguiça. Também. Eu já tinha Sem ouvido. preguiça. Eu já tinha ouvido isso, mas realmente é uma realidade. Sim. É o trabalho depois do trabalho. Ou seja, você faz aquilo, é o que eu falo sempre para os meus filhos. Para o Lucas, principalmente. Meu filho joga futebol e eu sempre falo com ele, filho, principalmente no ramo de futebol, cara, é loteria. Então, você quer ser realmente um profissional, então você vai ter que ir além, né? Enquanto todo mundo vai lá para o trabalho, trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, vai para casa fazer qualquer coisa, o que você vai fazer? Trabalho depois do trabalho. Se os seus amiguinhos estão treinando 5 horas por dia, você treina 6. 8. Né? Se os seus amiguinhos estão fazendo 100 embaixadinhas todos os dias, você faz 200. É isso, é o trabalho depois do trabalho. Exato. O trabalho que é feito além daqueles que todos
todos os outros fazem. Exatamente. Para que você seja realmente referência e tenha o sucesso. E faz a diferença. Com certeza. Com Se você quer ser certeza. diferenciado, você tem que se diferenciar. Sim. Né? Se você quer ser acima da média, você tem que fazer mais do que a média Sim. demanda, né? Então, Mais do que a média demanda. Mais do que a média Você sabe demanda. que, recentemente, com o meu time, eu implementei uma estratégia que tudo que a gente faz no dia, a gente ganha uma pontuação. Legal. Sabe por quê? Porque nós estamos em vendas. Então, se você postar na social media, na mídia social, você vai ganhar 5 pontos. Se você ligar para 10 clientes, você vai ganhar 20 pontos. Então, o que Legal. acontece quando você faz um sistema de pontuação? Nosso time inteiro, né? O grupo que está participando, a gente se encontra uma vez por semana para compartilhar os nossos pontos. O que Legal. você acha que acontece? A gente tem que fazer pelo menos 500 pontos por semana. O que acontece com os vendedores da minha companhia que faz 1.000 pontos por semana? Vendem mais. E o que acontece com aquele que faz 500 pontos por semana e vê o de 1.000 e vê a venda do de 1.000, que a gente fala, quantas Que eu vendas não você teve tô essa fazendo? semana? Quantos pontos você fez essa semana? Quantos pontos... Entendeu? Você começa a Legal. ver que quanto mais o seu esforço e mais pontos você ganha, mais vendas você Mais tem. resultado. Exatamente. Mais resultado. Então, isso foi muito importante eu implementar no meu time por causa disso. Porque muitas das vezes a gente está trabalhando todo dia, a gente nem vê se o trabalho também é intencional. A gente só está trabalhando. exatamente. Mas que nem você falou, você falou umas coisas muito importantes. Você saía às 5 e fazia curso. O curso, no meu ponto, vai ser 100 pontos em vez de 5. Porque Sim. é algo muito importante para você crescer. Exatamente. Então, a partir do momento que você consegue identificar o que é mais valioso e fazer aquilo todo dia, depois do Exato. trabalho, Exato. você não fica preso no dia a dia do seu trabalho, você sempre vai ter crescimento. Exato. Mas é muito mais fácil você ficar preso com os 300 casos que você tem que cumprir e não fazer aquela pontuação, que é o que te leva daqui para sua linha final, para sua Sim. meta. Exato. Né? Então, isso é o segredo do sucesso. E é o que eu mais vejo com relação aos colegas de trabalho dessa época. Eles só reclamavam, né? Iam embora, falavam, nossa, estou esgotado, eu só Tô quero ir para morto. casa, tomar um banho e dormir. dormir. E eu ia para casa, tomava um banho e ia trabalhar no final mais. de semana ia pro Exatamente. futebol, ia pra televisão, ia pro Exatamente. cinema, ia jantar fora. Exato. Gente, é um preço. Existe preço. um preço É a um ser preço. pago. Nada vem Porque fácil. você, né, novo, né, Uhum. uma carreira de sucesso. Por quê? Exato. É que nem a gente teve uma outra convidada ontem aqui de 24 anos. Um sucesso tremendo. Por quê? Bacana. Né? Por que que alguém consegue alcançar com 24 anos e outros têm que alcançar com 35, Sim. 40? Porque começaram cedo a pagar um E preço do notando. trabalho Exato. depois do trabalho. Notando no Brasil, No Brasil, Que que não é é mais fácil. difícil ainda. Exatamente. Sim. tem Exato. bastante barreiras Nossa, aqui. no Exato. Brasil é muito Eu mais acho que difícil. são de fato qualidades, né? O profissional, a pessoa, ela tem que ter de fato isso em você, né? De sempre fazer tudo com Excelência. zelo e com amor. Né? Desde a minha época de faculdade, eu sempre busquei fazer tudo com muito zelo. Né? Eu consegui passar na OAB, que é uma prova muito difícil aqui no Brasil. Muitas pessoas não passam, passei de primeira na Isso na porque prova. você não queria ir para a faculdade, né, amigo? Isso porque eu não queria, imagina se quisesse, né? Imagina se quisesse, Imagina se né? quisesse. Então, se você faz tudo de fato muito bem direcionado e com zelo, você vai alcançando os seus objetivos, né? Eu gostei muito do seu método dos pontos. Eu mando pra Hoje, você. muito hoje legal. no grupo a gente usa uma lousa também, porque a gente tem um time comercial. São 4 pessoas que fazem as vendas. Aham. E a gente tem uma meta semanal de 20 contratos semanais. Se bater os 20, não vem no sábado. Sábado a gente Ai, abre a tá empresa vendo? das 9 às 13. Accountability, Toda semana como fala batem. accountability em português? Ixi, amiga, accountability. Nós vamos descobrir, eu vou te falar, mas Legal. isso é importante. O meu, se bater a meta dos 500 pontos, você tá ok. Senão você me dá paga 50 dólares. Te dá Você me paga 50 50 e dólares. quem ganhou mais pontos vai receber os 50 que você perdeu. E já faz inúmeros sábados que a gente não trabalha, porque Mas isso é o comercial ótimo. pega e bate a meta para não poder trabalhar. Então, a gente tem isso lá sim também, de ter esse visual. Responsabilidade, prestação de contas. Sim, Prestação de prestação de contas. contas, sim. Prestação É, de contas. porque Exatamente. se não tem uma consequência, a gente não aprende. Exato, Ela não é, a gente não vai exato. ficar ali fazendo o que tem que fazer. Exato. Mas eu amei essa ideia do sábado off. Sábado Eu off. amei uma outra coisa, Muito sabe? legal. Caiu uma Sábado ficha off. aqui, você falando uma coisa, né? Que eu falei, e você não queria ir para a faculdade. Aí caiu uma ficha aqui. Gente, quando a gente ouve a mãe, né?
a gente evita tantos problemas e alcança sucesso. É verdade. A gente não vai falar nada para os nossos filhos que não seja para o bem deles. Exato. Nós já vivemos muito mais que eles. Então, quando eu falo assim, Sofia, não faz isso, porque isso acontece isso, é porque eu já sei. E aí, se o filho, né, o filho inteligente, porque ele não queria ir para a faculdade, mas a mãe dele foi lá e, filho, Forçou. pensa bem, bora lá, né? Deu um empurrão, deu uma, né, forçou a barra ali um pouquinho, mas ele foi inteligente e obedeceu. Sim. Imagina se você não tivesse ido. Seria um outro caminho totalmente diferente. Totalmente. Exatamente. E Diferente. provavelmente mais difícil. Muito provavelmente. Com certeza. Muito provavelmente. Nossa, Gustavo, que tremendo. Que tremendo. Eu aprendi bastante coisa hoje que eu não Muito. sabia. Legal. Primeiramente, eu nem sabia que advogado não podia fazer call of action, né? Chamar para chamar o cliente ali na... Não pode. Não pode. Uau. Vocês falam call to action aqui também ou não? Fala. Mesma coisa. Não pode Tem ter o muitas call to coisas que é o action. mesmo. Tanto Não. é que já há muitos loucura. anos, uma das maiores formas de prospecção são os seminários. Criam-se palestras, aí o profissional vai, cria ali o conteúdo dele, gera valor, e acaba que as pessoas, de forma... Isso é ótimo. Para Mas nossa próxima, já temos. Que a gente falou muito disso Legal. no nosso seminário. E a Produzir gente falou um conteúdo. muito sobre sucessão, né? No caso, lá Legal. nos Estados Unidos, para as pessoas que... Porque hoje muitos brasileiros querem dolarizar, né? E Sim, diversificar. Então, a gente estava falando sobre isso lá. Sim. Sobre Nossa, essa questão de sucessão, de holding. Produzir um conteúdo em palestras, em seminários que hoje acabam acontecendo de forma online. Natural. Eu mesmo faço uns seminários online para também. médicos. E aí acaba que ali no seminário eu produzo esse conteúdo e acaba que de forma Gera clientes. automática gera clientes. As pessoas te buscam para tirar uma dúvida, já marca uma consulta, aí você desenvolve E já a era. Mas construção. nesse mundo que tá, ainda mais no meio que você está muito ocupado, é muito mais fácil ter algo online. Eu faço muita coisa online Sim, também. Isso é muito bom. importante. Muito importante porque a gente passa informação para o nosso público, né, para os nossos futuros clientes, de uma maneira que é conveniente para eles, né? Sim. Que ótimo. Foi um prazer ter Prazer você aqui foi com a meu, gente gente. hoje. Legal. Foi um Muito prazer, foi obrigada. muito legal. Muito, muito querido. E eu espero para todos vocês que, com a história dele, vocês aprenderam que você Pode.